Quero convidá-los, irmãos, a abrirem a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, texto que já visitei algumas vezes durante a minha jornada. Eu queria usá-lo mais uma vez. Isaías 59, nós vamos analisar aqui o Evangelho de Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isaías capítulo 59. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há, a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor.
o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartará dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Nós estamos, irmãos, diante de um texto claramente que traz algumas implicações imediatas para nós, né? O profeta Isaías aqui, ele está escrevendo no período da história em que antecede até mesmo a destruição de Samaria. Então você imagina que antes da invasão que ocorreu, a destruição de Samaria, em 721 a.C., ele escreve essas profecias. E essas profecias, elas lidam com um período da história que vai além do período dele. Isto é, óbvio que como profecia, ele lida com o período babilônico, que ocorre algum tempo após o Império Assírio, e também com o Império Medo-Persa, quando ele cita, por exemplo, o nome de Ciro, que vai ser o libertador do cativeiro babilônico, como nós podemos ver na história de Israel. Então, Isaías aqui, ele proclama essa verdade num período antes da destruição do Reino Norte, e ao mesmo tempo ele proclama a libertação do povo numa perspectiva que vai além de uma mera libertação de uma crise histórica imposta por algum império particular. Ele fala de uma libertação que vai além dessa libertação, que é a libertação do pecado, a libertação da morte, e para isso Deus enviará um libertador que vai tirar o povo do cativeiro e fazê-los viver para a glória do seu nome. E essa é a imagem geral do profeta Isaías aqui. E para isso, para que você entenda bem como que o evangelho aqui é anunciado, eu preciso que você, tendo os olhos voltados para esse capítulo, preste atenção em alguns pontos que eu queria destacar com vocês. Primeiro aspecto importante nesse texto, irmãos, você tem aqui basicamente duas grandes divisões no capítulo, duas grandes divisões. A primeira divisão, ela vai praticamente até o versículo 15, vai 1 ao 15, e depois a segunda divisão, do 16 até o 21. O verso de 1 a 15, ele vai descrever o estado do povo de Deus no pecado, e esse pecado é tão grave, tão profundo, que eles procuram um caminho de redenção, e esse caminho de redenção não lhes concede aquilo que eles esperam. Eles esperam pela luz e encontram trevas, eles esperam pela paz e encontram crise. Eles nunca encontrarão aquilo que eles buscam, a ponto do próprio profeta declarar assim no texto sagrado, verso 9: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos nas trevas. Ora, o caminho que nós trilhamos e estabelecemos para sair do estado que nós nos encontramos é um caminho de morte. Então o Senhor vai revelar o evangelho a eles. Daí podemos voltar um pouco ao dia de ontem, quando lemos em Romanos capítulo 1, o evangelho de Deus, isto é, o evangelho que é revelado pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Esse é o caminho que de fato libertará o homem de onde ele se encontra. E aqui no verso 16, ele diz assim: viu que não havia ajudador algum, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Veja, a justiça do povo não lhes concedeu o que esperavam. Deus, pelo seu próprio braço e com a própria justiça, trará salvação aos homens. E aqui eu tenho essas duas grandes estruturas. E então, o que é que nós vamos fazer agora nesse momento? Nós vamos analisar o período da escravidão, vamos chamar,
que é o período em que Israel e todo homem nessa terra está debaixo do pecado, e como o pecado escraviza o homem. E no segundo momento nós vamos ver como Deus envia um libertador para tirar o povo da escravidão, que não é apenas do império babilônico ou do império medo-persa, mas do pecado. E aqui é o anúncio do evangelho. Essa maneira como Isaías descreve o texto é gloriosa por alguns aspectos. Eu queria começar dizendo isso. Primeiro porque Isaías vai desmoronar todo e qualquer argumento do homem em ele ser capaz por si só de salvar a sua própria vida. Isaías vai desmoronar isso, ele vai destruir esse argumento. E como é que ele faz isso, irmãos? Ele começa falando como o pecado ele impede o entendimento da ação de Deus na história. Veja o verso 1, o que ele diz no capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Veja, a primeira coisa que o pecado produz, irmãos, ele não compreende a história, ele não compreende as ações de Deus na história. O que acontece? O homem ele vive debaixo da sua própria vontade, faz o que agrada ao seu coração, ele vive num mundo caído e ele atribui o sofrimento, ele atribui a dor, ele atribui a angústia à ação divina. Ele diz o seguinte: tudo isso que nós passamos porque Deus não age na história, Ele não tem poder para interferir na história, nem Ele pode ouvir a nossa própria oração. Eles acusam Deus de não ter poder de fazer aquilo que pedimos. E perceba que o pecado impede o homem de compreender a sua própria culpa. É por isso que a conversão de um homem, ela passa imediatamente pela conversão, no fato dele reconhecer e confessar os seus pecados. Enquanto esse homem, ele atribui o mal a Deus, não a ele mesmo, enquanto esse homem procura justificar o mal na sua vida e na sociedade, dizendo que Deus não tem poder, esse homem não conhece de fato a Deus. E ele diz assim, o Isaías começa: a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido surdo. Agora ele diz: eu vou lhes mostrar exatamente qual é a causa de tudo isso. E aí ele vai descrever: a causa de tudo isso é o seu pecado. E aí ele começa a dizer: o seu pecado, e aí o vosso pecado, que ele utiliza aqui no texto, é a causa dessa separação. O que o pecado fez? Verso 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os vossos pecados. Deus não tem poder para salvar, diz o pecado e o pecador. O Evangelho diz assim: a razão de Deus não ouvir vocês é por causa do vosso, é por causa do seu pecado. O seu pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado quebra a relação de comunhão que nós tínhamos com Deus ali no jardim do Éden, como Deus criou o homem e a mulher naquele contexto. E o que mais o pecado vai fazer, irmãos? Além de nos separar de Deus, ele passa agora a nos degenerar. Entenda, o pecado começa a gerar em nós um processo de destruição. E esse é um processo interessante, porque eu não apenas pratico o pecado, como eu vou me desconstruindo diante de Deus. Veja o verso 3, o que é que ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Preste atenção: mãos e dedos
lábios e línguas. Veja o que ele está descrevendo. Mãos e dedos, é tudo o que eu faço. Ele diz, tudo o que eu faço está contaminado pelo pecado. Ele diz mais, os meus lábios e a minha língua, tudo o que eu falo está contaminado pelo pecado. Entende? A fonte está completamente contaminada. E eu vou lhe explicar a razão por que Deus se separou de nós. O pecado fez isso. E sabe como o pecado se revela na sua vida? Como você fala e o que você faz. Você imagina um homem que não conhece a Deus, que não ama ao Senhor, mas que faz coisas, que realiza coisas boas na sociedade. Será que o que ele faz agrada a Deus, glorifica a Deus? Não, porque o que glorifica a Deus não é apenas o que eu faço para o bem do outro. É necessário que aquilo que eu faça seja feito para a glória de Deus. Tudo o que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Se eu não tenho como objetivo de vida a glória de Deus, eu posso fazer o bem, mas nunca aquilo que eu faço será visto como algo que glorifica ao Senhor. E aqui o texto descreve: as minhas mãos e os meus lábios estão todos contaminados. Mas ele não para aqui, ele adentra agora aos pensamentos. Veja o verso seguinte, como ele acrescenta um detalhe no verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Ele descreve aqui uma gravidez, a concepção e o nascimento. Isto é, aquilo que é gerado em mim e aquilo que é exposto. Isso tudo está contaminado pelo pecado. Meu pensamento, os meus atos, as minhas mãos, os meus lábios, a minha língua, diz o texto, tudo está contaminado pelo pecado. Não há nada de bom aqui. Não há nada de bom aqui. O que o profeta está descrevendo, irmãos, sem conhecer essa verdade, o homem insistentemente acusa Deus de não ter poder. Quando o evangelho é proclamado, nossos olhos são desvendados e nós conhecemos exatamente quem somos. O pecado nos separou de Deus e contaminou todas as áreas da nossa vida, todas elas. O que é que vai acontecer a partir daqui? Acontece, irmãos, que o caminho da redenção é um caminho que está inerente ao coração do homem. Ele busca a redenção. E como é que ele vai fazer? No estado que ele se encontra, ele vai tentar fazer com as próprias mãos. Ele vai tentar fazer com as próprias mãos o caminho da redenção. Veja o que é que o verso 5 descreve em diante, o 5 e o 6. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. Perceba, o que eles produzem é morte. O que eles fazem é morte. E aí o verso 6 diz: as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Veja que imagem, eles não podem se cobrir com o que eles fazem. Isso traz a imagem de Gênesis no capítulo 3, quando o pecado entra no mundo. Vocês vão lembrar que Adão e Eva, assim que o pecado entra no mundo, eles se envergonham, porque estão nus e se escondem da presença do Senhor. E o que mais o texto diz? Eles vão fazer, por meio da folhas de figueira, eles vão fazer, irmãos, vestimentas para si. Eles vão fazer com as próprias mãos o que tentará cobrir a sua própria vergonha.
Eu entendo, e aqui me parece a melhor maneira de entender, Isaías 59 é a melhor exposição de Gênesis 3 nesse aspecto. Aqui, essa é a natureza humana, isso é normal para o homem tenta fazer com as próprias mãos. Por isso que a religião do homem é a religião em que ele alcança a salvação com a própria força, em que ele adquire justiça vinda de si mesmo. O Evangelho vai dizer, para você ser salvo, você precisa da justiça de outro. Você é impuro, você é injusto, não há nada em você que possa aproximá-lo de Deus, em hipótese alguma. Mas o homem tentará fazer com as próprias mãos. Daí as religiões, irmãos, que tentam salvação por obras, em que as pessoas são salvas com as próprias mãos. Aí você vai encontrar as religiões em que os homens buscam um tipo de espiritualidade estranha, em que elas se conectam com o universo. Só que o universo não tem pensamento, o universo não sabe que existe, nem sabe que você existe. Mas a gente se relaciona com o universo de uma forma estranha, sem pessoalidade, uma religião estranha, feita com as próprias mãos, com o próprio raciocínio. O caminho é de destruição. Eles vão tentar cobrir-se, eles vão tentar se cobrir com aquilo que eles fazem. Só que Isaías diz assim, no verso 6, não poderão cobrir-se com o que eles fazem. E sabe por que eles não podem? As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Se eles querem salvação pelas próprias mãos, eles não vão conseguir, eles não vão adquirir. Isaías vai desmoronando, irmãos, toda e qualquer altivez humana, e Israel aqui especificamente. Eles não podem fazer isso, porque as mãos estão contaminadas. Verso 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. É como se ele retomasse aquilo que ele disse no início e reafirma isso. Se você tentar se cobrir com aquilo que você faz, você não vai conseguir, porque suas mãos estão contaminadas, os seus pés correm para o mal, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, no seu caminho há desolação e abatimento. E aí ele vai dar o resultado disso. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Não conhece a paz. A paz aqui é citada duas vezes no verso 8. No início, desconhece o caminho da paz, e no final do verso 8, quem anda por elas não conhece a paz. O que é a paz exatamente, irmãos? A palavra paz na língua hebraica, né, um termo comum, conhecido por todos, shalom. Mas o que significa shalom? A raiz dessa palavra, o sentido dela é inteireza, integridade, totalidade. É como se fosse o seguinte, não é meramente um sentimento de tranquilidade, mas é a restauração de todas as coisas. É a inteireza, é a totalidade, é a completude de todas as coisas. A paz restaurada, estabelecida aqui, não é apenas algo pessoal, de um sentimento íntimo, mas é a plenitude da vida restaurada. Veja, a Bíblia diz que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E se você lembrar, quando Cristo morre, lembre-se, irmãos, o que estava acontecendo ali. Ele tinha na sua cabeça espinhas, ele tinha espinhos colocados em uma coroa. Lembra qual era a maldição que foi dada a Adão?
ele disse o seguinte: a terra produzirá cardos e abrolhos, e exatamente é o que ele leva sobre sua cabeça. Quando ele morre pelos meus pecados, e ao mesmo tempo ele leva sobre si a maldição que estava sobre toda a criação. Ele não vai apenas restaurar a minha vida, como ele vai restaurar o cosmos, ele vai restaurar o mundo, o universo, um novo céu e uma nova terra. Aqui você vai perceber que eles querem essa paz, mas eles não encontram. Quem anda por esse caminho não conhece a paz. Eles não conhecem a paz. Estão completamente perdidos aqui, destruídos aqui. O que eu espero? Justiça, juízo, luz. E o que eu encontro? Verso 9: por isso está longe de nós o juízo. Esse por isso aqui é perfeito no texto, exatamente explicando, por essa razão, irmãos, está longe de nós o juízo. A justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. O fruto é o oposto daquilo que aguardamos. Não há paz, não há verdade, não há luz nesse caminho. É o caminho de trevas. E para esclarecer um pouco mais, e aqui há um ponto interessante, irmãos, é que a partir do versículo 9, há uma mudança no verbo. Eu diria assim, o verbo agora já não é mais segunda pessoa do plural, ou mesmo a terceira pessoa do plural, eles ou vós, mas agora muda para a primeira pessoa do plural, nós. Veja, Isaías agora, ele se coloca dentro dessa estrutura. Veja o verso 9, perceba a mudança do verbo. Ele diz assim, por isso está longe de nós. Lembra que ele colocou o vosso pecado, agora ele diz, está longe de nós. Porque o que ele vai fazer a partir daqui é interessante. O que ele vai fazer é mostrar o fato inequívoco de que ninguém, nem mesmo ele, é capaz de trazer restauração, senão aquele que é o próprio Deus. É o que ele vai fazer na sequência. Nós, verso 10, apalpamos, a primeira pessoa do plural, nós apalpamos as paredes como cegos, sim, como quem não tem olhos. Nós andamos apalpando, nós tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos nós somos como mortos. Todos nós bramamos, todos nós gememos, todos nós clamamos, e não há socorro aqui. Ninguém nos socorre. E sabe por quê? Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Verso 12: os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Eu vou descrever aqui algumas das nossas transgressões: o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Isso se multiplica, e aqui a palavra multiplicar, irmãos, ela traz consigo um conceito interessante. Para que um pecado se mantenha de pé, ele precisa de outro pecado. Nunca um pecado fica de pé sozinho. A verdade, ela só precisa dela para se manter de pé. Você não precisa de mais nada a não ser dela. A mentira, você precisa de outra mentira, de outra mentira, de outra mentira. Se você conta uma mentira, um filho conta a mentira para uma mãe ou para o pai, o pai pergunta, por que você fez isso? Ele
ele mente para dizer a razão, e aí você faz outra pergunta, ele vai contar outra mentira para manter aquela história. Aí você outra pergunta, ele vai contar outra mentira para manter aquela história. Então, um monte de mentira para que aquela mentira fique de pé. Por isso se multiplicam os nossos pecados, porque nós queremos salvação com as próprias mãos. E quem quer se manter salvo com as próprias mãos, multiplica pecado. Fala de uma paz que não tem, fala de uma justiça que não conhece, abandona a verdade, mente, engana, diz que encontrou a salvação quando está perdido. Acontece que tudo isso, irmãos, é para que fique claro que o Evangelho de Deus, ele procede de Deus, não dos homens. E aqui, olhe para o texto mais uma vez comigo, e veja que esse texto aqui, ele é citado lá em Romanos, no capítulo 3. Preste atenção, irmãos. Romanos, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Sem desmarcar Isaías, em Romanos, no capítulo 3. A partir do verso 9. Alguém pode falar, aqui é uma referência apenas aos judeus, não tem a ver com os gentios, com a igreja hoje. E não me parece que esse é o entendimento de Isaías, por várias razões, mas a gente pode apenas ter o fundamento da interpretação paulina desse texto. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 9, veja o que diz o texto, a partir do verso 9. O que se conclui? Veja, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está concluindo um raciocínio. Que raciocínio? No capítulo 1 ele disse o quê? Os gentios estão debaixo da ira de Deus. O que o capítulo 2 diz? Os judeus estão debaixo da ira de Deus. Ele diz, gentios e judeus estão debaixo da ira de Deus. Aí ele vai concluir agora dizendo, verso 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Ele como judeu? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, onde ele demonstrou, capítulo 1 e capítulo 2, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. E aí ele vai citar alguns textos do Salmo e de Isaías para defender a sua tese. Verso 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ele está citando Isaías 59. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O apóstolo Paulo, ele começa a carta na mesma pegada estrutural de Isaías. Qual o princípio, irmãos? Ele destrói completamente a soberba humana e eleva Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. E aqui ele vai mostrar mais uma vez isso. Não há ninguém que possa. É interessante que em Isaías 59, no verso 16 diz assim, viu que não havia ajudador algum. Paulo diz, não há ninguém que possa. Não há ninguém que tenha condições de fazê-lo. É impossível ao homem fazê-lo. Quando é, irmãos, que a lei ela tem a função clara de destruir a soberba do meu coração e me fazer olhar para aquele que foi prometido no Evangelho, Jesus Cristo. Quando é? Quando o que acontece aqui nesse texto, irmãos,
ele tem poder, e ele tem poder por si, pelo Espírito, de nos fazer compreender exatamente que eu devo calar a minha boca, que eu devo ficar em silêncio. Eu não tenho o que falar, eu não tenho um argumento, eu não tenho o que dizer. Está provado que eu não posso. No mesmo texto de Romanos, no capítulo 3, no verso 19, diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus. Você sabe qual é a distinção da conversão para falsa conversão? É aquela em que você ainda fica retrucando com Deus, e a verdadeira, que é aquela em que você cala a boca e reconhece a sua total dependência dele. Sinclair Ferguson conta que um dia, isso é na história, né? Ele conta que uma das Marias da Escócia teve a sua cabeça decepada como julgamento final, ela foi morta. E conta-se que quando ela teve a cabeça cortada, a cabeça rolou e a boca dela ficou se mexendo ainda. Uma imagem assim terrível, né? Mas essa é a imagem nossa, irmãos. A lei diz assim: você está morto. A lei diz assim: o que você faz com a sua mão, você não pode encontrar salvação. Você está perdido. A lei vai e corta o meu pescoço, e eu continuo argumentando com Deus. Mas Deus não é assim. Veja, não é só isso também, não é só Cristo, não pode ser só o Evangelho. O homem também pode fazer alguma coisa, o homem também pode ajudar, o homem isso, o homem é bom. Olha, o homem não é ruim dessa maneira não. E aí você começa e continuamente fica tagarelando, e o texto diz: isso é dito para que toda a boca se cale diante dele, porque ele fala a verdade e você é mentiroso. No alto da sua justiça própria, você ouvir: você é o mentiroso. Porque agora ele vai apresentar o caminho, que é a própria salvação. Agora ele vai apresentar o caminho, que é a própria redenção. Como que ele vai fazer, irmãos? Perceba, sem desmarcar Romanos 3, volte comigo para Isaías 59 e veja o verso 16. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Veja o detalhe, irmãos. Verso 20 de Romanos 3. Romanos 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo de juízo, por isso há um só Salvador, um único Redentor, é levantado no meio deles para a nossa redenção. Ninguém pode ser salvo pela própria obediência.
E aqui, voltando agora para Isaías 59, eu vou me deter um pouco mais aqui nessa última sessão. Irmãos, veja, não há, maravilhou-se, viu que não havia ajudador algum, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Essa palavra aqui, ajudador, irmãos, ela chama a nossa atenção, porque não há ninguém que possa de fato servir ou socorrer, podemos dizer assim, não é? Mas ele diz que vai levantar, ele mesmo vai fazer isso. O seu próprio braço trouxe a salvação. Veja, ele mesmo trouxe a salvação e ele mesmo vai sustentá-la. A sua justiça vai mantê-la. Ninguém pode fazer, ele vai fazer. Não há um ajudador. O Salmo 89, que trata sobre o pacto de Deus com Davi, a beleza do pacto da graça, não tem nenhum salmo mais belo quanto a isso. No verso 19 do Salmo 89, ele diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste. Veja, o salmista está falando que antes dele, ele falou por meio dos profetas. O que foi que ele disse? Ele disse: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Eu levantei dentre os filhos de Israel um que é capaz de ajudar. Não há ninguém que possa ajudar, ninguém que possa socorrer, porque todos estamos mortos. Eu levantei um no meio de Israel que tem poder para fazê-lo, que tem poder para salvar. Mas ele diz outra palavra: não há um intercessor. Aí eu quero me deter um pouquinho nessa palavra com vocês, por favor, irmãos. Essa palavra intercessor aqui, ela aparece em Isaías 53, nessa estrutura do profeta Isaías. Eu queria que você voltasse comigo lá, em Isaías 53. Nitidamente, esse é um capítulo que trata sobre Cristo e a sua obra de salvação, não é? E veja aqui no verso 12, que é o último verso do capítulo 53 de Isaías, diz assim, na parte C: contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja, aqui eu tenho literalmente a mesma raiz, não é outra palavra, é a mesmíssima palavra utilizada, certo? É claro que lá é o intercessor, ali eu tenho um substantivo, mas aqui eu tenho um verbo, mas a raiz é exatamente a mesma. Não há um intercessor. Aqui ele diz: ele levou sobre si os nossos pecados e pelos transgressores intercedeu. Deixa eu mostrar um outro detalhe que você não vai poder ver isso em português, infelizmente, mas em Isaías 53, no verso 6, volta comigo lá, apenas para metade do capítulo 53. Veja o texto comigo, irmãos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Então, perceba, aqui ele descreve o estado do homem. Cada um andava fazendo a sua própria vontade, da sua própria maneira. Mas o Senhor, e aqui eu tenho uma adversativa, mas o Senhor, e aqui é literalmente Iavé, mas o Senhor fez cair. Esse verbo, fazer cair, na língua hebraica, irmãos, isso aqui chama-se verbo causativo, isso é, quando o sujeito causa ação, por isso ele faz cair, por isso traduz-se dessa maneira. Mas tem um detalhe aqui, intrigante, é a mesma raiz do verbo interceder. Literalmente a mesma raiz. Sabe por que ele não encontrou ninguém que pudesse interceder?
Porque eu olho para trás, eu lembro de Moisés intercedendo, eu olho ainda lá para trás e lembro de Abraão intercedendo. Como não havia um intercessor? Porque o intercessor que ele procurava, irmãos, ele precisava levar o pecado do povo sobre si. Isto é, ele não podia ser pecador. Ele não podia pecar. Por que Isaías passa a metade do capítulo 59 dizendo não havia ninguém? Aí ele diz, agora ele levantou um que pode. Por quê? Porque esse nunca cometeu pecado. É tão interessante que ele leva sobre si o meu pecado e por nós ele intercede. Aí você vai ter um detalhe intrigante, irmãos. É claro que agora, no verso 12, na parte C que eu li, nós lemos juntos, você vai perceber que ele fala da mesma coisa, mas ele não usa o mesmo verbo para descrever que ele levou o pecado. Veja, contudo, levou sobre si o pecado. Esse levar sobre si aqui não é o mesmo verbo lá, mas o sentido aqui é o mesmo. Ele levou sobre si o quê? O pecado de muitos. E aí, consequentemente, ele intercede pelos transgressores. Você entende? Então, a intercessão, ela é fruto de levar o pecado do povo. Por quem ele intercede? Por aqueles que ele morreu. Não há ninguém que ele interceda se não for por aquele que ele morreu. Jesus disse, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Porque não há um pedido que Cristo faça por sua igreja que o Pai não lhe atenda. Porque Ele levou sobre si a nossa culpa. E a ira de Deus caiu sobre Ele. E o que Ele fez em nosso lugar. Deixa eu dar um exemplo para você, irmãos, de dois personagens bíblicos, Pedro e Judas. Judas literalmente traiu a Jesus Cristo, conhecido no texto sagrado. O que ocorreu ali, irmãos? Jesus nunca disse que orou por Judas. Ele chegou e disse, o que tens de fazer? Faz-o depressa. Pedro, ele chega para Pedro e diz, Pedro, aquele que vai negar a Cristo 3 vezes. Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já orei por você. Você sabe o que me distingue de Judas, irmãos? Não é o nosso caráter, não. É o sacrifício e a intercessão de Cristo. O que nos mantém de pé não é que nós somos melhores, é porque a graça de Deus nos alcançou. Não havia ninguém que pudesse ajudar. Não havia ninguém que pudesse interceder pelo que o próprio braço do Senhor trouxe a salvação. E você vai ver que isso é concluído a partir do verso 17. O que é que diz o texto? Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. E pôs o capacete da salvação na cabeça. Veja, irmãos, você vai encontrar lá em Romanos, Paulo dizendo assim, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
Aqui o verbo vestir volta à tona. Eu não posso me vestir com aquilo que eu faço com as próprias mãos. Do que eu me visto? Eu me visto de Cristo. Ele colocou o capacete da salvação, diz o texto sagrado, e a couraça da justiça. Ele se vestiu para me salvar. Eu me visto dele, da justiça dele, da salvação que ele concedeu. É dele que eu me visto. Aí você vai lá para Gênesis 3, quando termina a história. Deus pega um animal, tira a sua pele, apontando para o sistema sacrificial que viria. Quando ele já tinha dito: Satanás vai ferir o calcanhar dele, mas na sua morte ele vai esmagar a cabeça de Satanás. Ele vai sofrer e vai vencer o inimigo. Aqui eu tenho do que você se veste, não com aquilo que eu faço com as mãos, mas com que Deus provê para mim. Deus os veste com pele de animal. Eles se vestem com aquilo que Deus provê a eles. Eu não posso me vestir com o que eu faço. Então Deus se vestiu para que eu me vista e revista dele. Mas ele não se veste apenas com a vestimenta de salvação, mas de vingança também. Veja a sequência do verso 17. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dá-lhes a paga. Então, todos aqueles que não se submeterem a esse Senhor e a salvação de Deus, receberão o juízo da parte dele. Ele diz: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Essa é a verdade. Ele virá e trará salvação ao seu povo, impelido pelo poder do Espírito, como nós vimos ontem, o Espírito que procede do Pai e do Filho. Quando Cristo adentra os céus, ele vem e ele adentra a igreja e proclama com poder o Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Ele virá assim. Ele vai dar a paga, mas ele vai abençoar aqueles que crerem no seu nome. Ele vai retribuir aos que não se submeterem a ele, mas ele dará bênção sobre aqueles que se rendem ao amigo, a um herói que Deus levantou no meio de Israel para nos salvar. Todos os que se renderem a ele terão a bênção do Senhor. Só que essa bênção não é apenas para mim, não. É para mim, é para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Como diz o último verso: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isso não é uma bênção apenas para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos. O Senhor diz: se eu me render a Ele, somente a Ele, não apenas eu, mas a minha casa será profundamente transformada,
por esse Evangelho. Aqui está o Evangelho no Antigo Testamento, exatamente como o Evangelho no Novo Testamento. Um Salvador, o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. E então nós conheceremos a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Conhecendo isso, podemos ouvir o apóstolo Paulo dizer: nem angústia, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem espada, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos seguros nele, em todas as circunstâncias da nossa vida. E nisso, irmãos, nós podemos descansar, porque podemos esperar pela luz, podemos esperar pela justiça, podemos esperar pela retidão. Ela está diante de nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é nele que a nossa alma encontra verdadeiro descanso. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, nós te exaltamos, porque podemos ouvir a exposição da tua palavra, que nos leva a Cristo, curvados diante dele, reconhecendo a nossa total incapacidade, a nossa total dependência dele, e reconhecendo que ele é poderoso para salvar, para perdoar, para mudar a nossa sorte, para abençoar a nossa casa. Então, Senhor, abençoa-nos verdadeiramente nessa manhã, que o teu nome seja não apenas conhecido no aspecto geral, mas que aqueles que possam te escutar possam ser verdadeiramente alcançados por tua graça e transformados para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.